Então, galera, agora nós vamos ficar com a segunda parte do vídeo, tá bom, gente? Bom, então vamos aí para a próxima questão. A gente vai ter dois textos, então vamos ver aí, né, o que o enunciado pede da gente, para poder a gente ir pro texto e entender o que a gente precisa procurar dentro desse texto. Relacionando as ideias dos textos, então ele vai apelar aí um pouquinho para intertextualidade, tá? Para relacionamento de ideias entre dois textos. A respeito da história e memória das línguas, então os textos aí têm a temática da linguagem, né? É uma metalinguagem, né? São textos metalinguísticos, ou seja, textos que falam sobre o uso da língua para falar sobre a língua, né? Quanto à formação da língua portuguesa, então tem uma perspectiva histórica aí, né? Constata-se que. Então você não precisa saber, né, previamente sobre a formação da língua portuguesa. Ele vai trazer informações pra gente sobre a formação da língua portuguesa, tá? Então é um texto mais interpretativo, pensando aí a questão da intertextualidade, ou seja, no relacionamento dos dois textos, tá? Então vamos ler os dois textos pra gente ver aí como eles vão se relacionar em relação à formação da língua, tá? Vamos lá. Extratos. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo, pois um idioma retém em si mais memórias que os seus falantes, e, como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a expressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de registro e catálogos. Aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que de um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido. Vamos aí para o texto 2, para a gente entender aí, ele está falando aí da língua, né? Da questão de que da transformação das línguas, a gente vai ter dados de memória, né? De resquícios, né, de uma língua, dos contatos que essa língua teve, né, nas línguas que vão ser geradas a partir dela, tá? E isso vai superar as memórias, a história dos falantes das línguas, tá? Dessas línguas que viveram, né, essas transformações de uma língua para outra. Aí, texto 2. Na reflexão gramatical dos séculos 16 e 17, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste, sobretudo, do item bélico fundamental na atribuição da rudeza aos idiomas português e castelhano, por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe, assim, é uma acusação de dessemelhança com o latim. Então ele vai falar aí, né, de que a língua árabe entrou em contato com o latim, né, ali para formar a língua portuguesa e o castelhano, tá? E aí você tem aí, né, esse contato com o árabe mostrando, né, as diferenças entre português, né, que se formou com o latim ali da época, com português e castelhano que se formou com o latim da época. Então vamos ver aí, né, as alternativas para ver o que se encaixa. Os dois estão falando aí sobre sobre traços que as línguas que são geradas, né, possuem daquelas que as geraram, tá? Então vamos ver aí qual é a alternativa que mais se encaixa nessa perspectiva que a gente tem. A presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como índice de riqueza. Ele fala necessariamente isso como algo de riqueza, né? Vamos pensar aí. Vamos ver aí se ele fala aí, né? Ele tá falando alguma coisa aí que isso é algo positivo necessariamente, que isso é algo que trouxe mais riqueza? Eu acho que pelo texto 2 a gente tem uma certa refutação, né? Porque ele fala de dessemelhança com o latim. Então você parecer com o árabe é algo, né, mostrando assim, tipo, você perdeu alguma coisa aqui, tá?
Porque aí a gente tem a ideia de árabe como algo, né, pensando aí nas histórias no século, né, no qual ele está citando, não seria algo muito positivo, já que os árabes não eram vistos de forma muito positiva. O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa? Pelo texto 1, a gente não pode responder essa questão, porque no texto 1 ele fala justamente de que você consegue até ter resquícios, você pode até encontrar algumas coisas, mas vai ter coisas ali que a gente não vai conseguir saber. Então, a gente não vai conseguir encontrar com precisão todos os elementos deixados, tá? O texto 1 vai trazer essa informação pra gente, que a gente não consegue encontrar. Ele fala aqui, olha, aquilo contém apenas, que pode ser consultado apenas em parte. Então não tem como ter precisão se ele tá falando só em parte, tá? Então a B não é uma alternativa possível. C. O português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega a marca delas em sua múltipla camada? Sim. Nos dois textos fala disso. Um texto fala que uma língua vai... na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para lembrar de algo. Então ele está aí concordando com a ideia de que tem influência de outras línguas e marcas dela. E ele vai falar nesse texto 2 justamente de uma das marcas que o português tem, que é a marca do árabe, tá? Então, sim, assim é possível. Então vamos deixar sem aberto aí. O árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros? Não necessariamente, né? Na primeira, logo, porque no texto 1 ele fala que isso vai além da memória dos falantes. E o árabe e o latim estão no passado. Na verdade, você nem estuda a influência do árabe e do latim na língua portuguesa, né, na escola, né, na formação escolar. E não está necessariamente isso gravado na memória de todos os falantes brasileiros. Então, a D, né, a gente pode excluir também. E a influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história. Em nenhum momento dos dois textos fala sobre uniformidade, tá? Então, já por isso a gente pode excluir a D. A E, quer dizer. Então a resposta aí mais adequada seria a C, tá? A C, ela responde perfeitinha a questão, mostrando aí a relação entre os dois textos, tá? Lembrando sempre, quando você tem texto 1 e texto 2, as alternativas, né, e ele pede para encontrar aí, relacionando as ideias, as alternativas têm que ser algo que esteja presente no texto 1 e no texto 2 também. Se algo não estiver dito em nenhum desses dois textos, quer dizer que vocês podem duvidar daquela alternativa, tá? Então vamos para a próxima. Na linguagem passada, na semana passada, desculpa gente, me empolguei aqui. Vamos ler o enunciado pra gente poder depois olhar o texto aí principal. O texto aborda a temática das tecnologias da informação e comunicação, especificamente o uso das redes sociais. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos. Nesse sentido, o texto, então ele vai falar, né, sobre a questão das tecnologias, tá? E uso de redes sociais. Aí vai falar aí sobre um ponto positivo e pontos negativos desse recurso. E aí a gente vai ver aí qual é o posicionamento do texto em relação a isso, tá? Então a gente vai ver aí qual é o posicionamento do texto em relação, né, a esse debate, se é bom ou ruim, né, o uso desses recursos tecnológicos. Então vamos ler aí. Na semana passada, os alunos do colégio se mobilizaram através do Twitter para não comprarem na cantina da escola naquele dia, pois acharam o preço do pão de queijo abusivo. São adolescentes, quase senhores das novas tecnologias, transitam nas redes sociais, varrem o mundo através de teclados de celulares, iPads e se organizam para fazer um movimento pacífico de não comprar lanches por um dia. Foi parar na TV e em muitas páginas da internet. Então ele está apresentando aí um ponto positivo e um ponto negativo. O que vocês acham? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Provavelmente aí, né, um ponto positivo. Ele está falando aí, né, sobre uma coisa positiva que surgiu, né, desse uso de redes sociais. Que é esse movimento aí, né, para se manifestar pacificamente no texto. Então vamos ver aí as alternativas para ver o que se encaixa com isso que a gente leu. A. Aborda a discriminação que as redes sociais sofrem de outros meios de comunicação. O texto está falando sobre discriminação propriamente dita.
né, falando assim, isso é negativo, né, os outros meios sociais são melhores. Em nenhum momento o texto fala sobre isso, então a gente descarta aí. Mostra que as reivindicações feitas nas redes sociais não têm impacto fora da internet. Ele está falando justamente como eles estão fazendo isso para impactar a sua realidade fora da internet. Então, né, a B também a gente corta. C. Expõe a possibilidade de as redes sociais favorecerem comportamentos e manifestações violentos dos adolescentes no que elas relacionam. Não, ele inclusive fala, né, sobre que eles movimentaram um manifesto aí, um protesto pacífico. Então, né, não tem a ver com a violência. Então, né, C exclui. D. Trata as redes sociais como modo de agregar e empoderar grupos de pessoas que se unem em prol de causas próprias e de mudanças sociais. É justamente isso que o texto faz, né? Ele vai falar aí, né, dessa possibilidade do texto de reunir alunos para defender os seus direitos, né? De não pagarem caro por um pão de queijo, né? Então, a D aí, né, é possível. E. Evidencia que as redes sociais são usadas inadequadamente pelos adolescentes que, imaturos, não utilizam a ferramenta como forma de mudança social. É justamente ao contrário, né? Ele tá usando essa ferramenta, eles estão usando ele traz aí um caso de adolescentes que usaram a ferramenta para mudar a realidade social deles. Então, né, a alternativa aí seria a D. Então, gente, vamos para a última questão aí. Toca a sirene na fábrica. Desculpa, gente, de novo, eu comecei pelo texto. Vamos começar aí pelo enunciado. Nesse texto, a mobilização do uso padrão de formas verbais e pronominais. E aí, né, a gente vai ter as possibilidades. Ele quer saber o que essas formas pronominais e verbais estão fazendo aí, né, dentro desse texto. Vamos entender aí. Toca a sirene na fábrica e o apito como um chicote. Bate na manhã nascente e bate na tua cama, no sono da madrugada. Ternuras da áspera lona, e pelo corpo adolescente. É o que te chama. Às pressas tomas banho, tomas teu café com pão, tomas teu lugar no bote, no cais de Capibaribe. Deixas chorando na esteira teu filho de mãe solteira, levas ao lado a marmita, contendo a mesma ração, do meio de todo dia, a carne seca e o feijão. De tudo que ele pede, dás só o bom dia ao patrão, e recomeças a luta na engrenagem da fiação. Então a gente tem aí, né, os verbos em segunda pessoa e os pronomes também aí em segunda pessoa, indicando um você, né? Então, a gente tem aí também a concordância, questão de uso padrão, mobilização do uso padrão das ferramentas. A gente tem a concordância aí o tempo todo. Ternuras aí, né, ele usa o tu, né, o uso do tu também. Então, são coisas que a gente pode analisar pensando aí o que o enunciado tá trazendo pra gente. Então, vamos ver as alternativas. Ajuda a localizar o enredo num ambiente estático. Quando a gente está falando aí sobre ambiente estático, ele tá parado no tempo, né? Não, ele tem movimento o tempo todo. Então, estático, né? Quando fala toca a sirene da fábrica e o apito no chicote, tá? Ternuras da lona áspera. O trabalho te chama, né? O trabalho te chama. Tomas teu café, tomas teu lugar no bote. Então, você vai ter esse movimento. A ideia de tomar, né? Tomando, leva algum movimento. Então, A não é uma alternativa. D. Auxilia na caracterização física do personagem principal. Em algum momento, os verbos e a forma como está tudo descrevendo, descreve como é o personagem fisicamente? Não necessariamente. Então, a B não é uma possibilidade aí. C. Acrescenta informações modificadoras às ações dos personagens? Sim, a gente tem aí uma ideia também, né, de alguma forma. Mas não necessariamente acrescentar. Isso daí não é uma ideia de estar acrescentando informações. Ele tá apenas, né, o verbo aí, ele tá mostrando a ação desse personagem. Então,
não necessariamente acrescentar informações, tá? Mas fala aí da modificação das ações de personagem. Alterna os tempos da narrativa, fazendo progredir as ideias do texto. Sim, a gente pode pensar aí, né, que isso vai ajudar a construir aí, né, a passagem do texto, né, entre as informações que estão presentes dentro dele. Então, a DI também é super possível. Está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes. Sim, o pronome faz muito isso, distingue, né, os referentes, distingue quem está falando e quem para quem está sendo falado. Então, a E também aí é possível. A alternativa aí seria mais provavelmente a E, porque a questão da progressão textual, isso ocorre com várias outras mobilizações, não necessariamente, né, a questão das formas verbais e pronominais. A pronominalização, ela tem uma ideia muito mais de referenciação, então faz muito mais sentido, dentro da questão de mobilização de formas pronominais, estarem ligados à ideia de referenciação dentro do texto, do que necessariamente de progressão, né, de tempo narrativo, tá? Então, quando a gente pensa em relação entre formas pronominais e verbais, a gente está pensando aí na parte verbal de concordância com esse pronome, tá? Então, não de marcação de tempo, mas marcação de número pessoa, tá? Então, tá ligando muito mais também a questão da distinção de para quem tá se referindo a esse texto, do que necessariamente para a mudança do tempo dentro do texto, tá? Apesar da D também fazer sentido, tá? Mas a que mais se encaixa com aquilo que está sendo pedido no enunciado é a E. Então, você tem que sempre pensar o que faz mais sentido dentro do que está sendo pedido no enunciado, tá? Bom, galera, por isso o que temos para hoje, tá? Fiquem em casa, estudem, né? Se possível, fiquem em casa, estudem bastante. Cuidem-se, né? Qualquer dúvida, vocês já sabem o que fazer, tá? E é isso, gente. Boa sorte na prova aí, domingo.